Muito boa tarde a toda a gente. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas a toda a gente que nos está a ver. Nós estamos hoje aqui naquela que é a segunda sessão desta iniciativa da Physis, a Physics is Alive, e para esta segunda sessão passamos de olhar para a história da física na sessão da semana passada para aquilo que é o tema de hoje, que poderá ser algo denunciado pelos fundos que tanto eu como o nosso convidado de hoje apresentamos aqui, que é o espaço, astronomia, mais concretamente, os mistérios mais cobiçados no espaço. E então, para olharmos para este tema, temos hoje connosco o professor Rui Agostinho, e eu vou dar aqui uma breve apresentação do professor. O professor é doutorado em Astronomia pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e atualmente é professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Dirigiu o Observatório Astronómico de Lisboa e foi também um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Astronomia e do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, que agora está integrado no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E eu queria só destacar aqui, porque nunca é tarde demais para parabenizar, digamos que o professor foi o vencedor do Grande Prémio Ciência Viva Montepio em 2019, e queria só deixar aqui então esta felicitação por esse prémio e passar então a palavra ao professor para dar uma introdução inicial a este tema. Uhum. Muito obrigado pelas palavras, é um grande gosto estar convosco. Este é um dia especial, vamos falar do espaço, mas daqui a pouco temos o lançamento da SpaceX. Ora, professor, eu deixei de o ouvir há alguns momentos e ainda não regressou o som. Peço desculpa por estes problemas técnicos. Ok. Ok. Estou de volta. Não sei se foi meu, se foi vosso, que eu decidi fazer uma duplicação da linha internet e isto deve estar aqui a criar problemas do computador. Mas vá, vamos em força. Já retirei. Muito bem, professor. Portanto, estávamos então, tinha dado a palavra para o professor fazer uma breve introdução e naturalmente o professor referiu então que este é um dia especial e voltaremos a este tópico no final da sessão, que é o tal lançamento de hoje da NASA em conjunto com a SpaceX, que aliás o professor depois da nossa sessão vai assistir e sobre o qual vai falar. E, portanto, eu queria começar então, eu vou colocar um conjunto de questões ao professor ao longo da sessão. Quem estiver a assistir poderá colocar questões que tiver, questões que quiser apresentar ao professor, e ao longo da sessão, à medida que for possível, essas questões serão então colocadas. E eu queria começar por
perguntar ao professor em relação às palestras que costuma dar, que temas gosta mais de abordar? Será assuntos mais complexos, num registro mais técnico, como buracos negros, por exemplo, ou algo mais leve, como questões relacionadas com a possibilidade de vida extraterrestre, ou a história da Estrela de Natal, por exemplo? São, todas elas são um grande desafio. Seja qual for o público, é sempre preciso ter cuidado, porquê? Porque temos que sentir quem está do outro lado. E agora não interessa se são os colegas da astrofísica ou se é o público que vai ouvir a palestra sobre a Estrela de Belém, é preciso ir dialogando com as pessoas, vendo as reações que as pessoas têm, mas algo que é comum a todos os públicos, que é, se as pessoas que lá estão não tiverem interesse, isto aplica-se às aulas, se o pessoal todo está na sala de aulas ao computador e não presta atenção, então estamos ali a perder o tempo efetivamente. E as palestras, não interessa se é a audiência mais avançada do que trabalha naquele tópico de investigação, ou se é o público genericamente, esse problema existe. Também existe o oposto, que é as pessoas muito interessadas, seja dos colegas, seja dos alunos ou seja do público, essas palestras são maravilhosas. Depois temos que adaptar a conversa e o tal auscultar da audiência é ir adaptando a conversa às reações que as pessoas vão demonstrando, ao interesse, porque esse diálogo permite ir sabendo qual é o nível de entendimento que a pessoa tem. E, obviamente, obriga-nos a adaptar o diálogo, o raciocínio, para que a pessoa que está a ouvir possa seguir, possa entender e possa aprender alguma coisa. No final, o meu objetivo é sempre transmitir o conhecimento. As pessoas têm que sair dali a dizer valeu a pena vir aqui. Se esteja eu a falar da palestra de Belém, ou da física da Fórmula 1, ou sobre o que é que foram os buracos negros e aquilo que foi a descoberta, tal fotografia do buraco negro, não é? Exatamente, professor. E nesse sentido eu até lhe colocava outra questão, que é se acha mais fácil ou se sente mais confortável a comunicar para um público com conhecimentos científicos, quando é preciso naturalmente ter Claro. todo o cuidado técnico e o rigor, ou se acha mais fácil comunicar para uma audiência, para o público em geral, digamos, alguém que não tenha conhecimentos técnicos específicos, mas que esteja a assistir pelo interesse da matéria, não é? Da própria. Claro. Não existem audiências simples, porque se a pessoa que nos está a ouvir já sabe, nós temos que dar o passo à frente e apresentar qualquer coisa que seja estimulante, algo que seja novo, seja através de quê? Montar um raciocínio que apresenta uma nova perspectiva, poderá ser do ponto de vista teórico, pode ser adaptado a novos resultados que existem e quem está do outro lado vai entendendo aquilo. Se for numa aula, é apresentar conceitos que são novidades. Estamos a dar uma aula supostamente de um tema novo, mas esse tema novo só entra se conseguirmos alicerçá-lo nos conhecimentos que a audiência já tem. Se o salto for muito grande, é uma chatice, porque passa a ser, olha, decora que é assim. E isso é o pior que pode acontecer. É a mesma coisa que dizer, olha, vai lá memorizar os nomes dos coelhos todos que existem no nosso planeta. E isso é um exercício de memória, não é isso que nós fazemos em ciência. Com o público acontece a mesma coisa. É preciso ir vendo quem é o público, e aí agora a dificuldade do público é que há uma dispersão de conhecimentos. Enquanto numa aula de mecânica quântica, numa aula de evolução estelar ou de astrofísica planetária, o público é bem determinado. São pessoas que andam a estudar, já fizeram uma série de cadeiras, nós sabemos qual é o background e qual é o passo que podemos dar a seguir. Com os colegas da ciência é a mesma coisa. Os colegas da ciência há que ter algum cuidado, porque se vamos para um seminário que é muito específico,
só mesmo as pessoas daquela área que conhecem a especificidade. Mesmo aí é preciso ter cuidado e falar para as duas variantes. O público é mais heterogéneo. O público, às vezes, apanha-se desde crianças do 9º ano, sei lá, 12º, e depois há pessoas formadas com conhecimento superior. E a nossa conversa tem que ir despertando interesse a toda essa gente. Acaba por ser uma conversa mais dispersa, tentando tocar, limando as arestas a toda a gente, e obviamente não pode ser algo tão profundo assim. E depois criam-se nichos de conversa. A pessoa que já sabe muito faz perguntas mais sofisticadas que só aquela pessoa e mais 2 ou 3 na sala é que poderão entender a resposta. O resto da sala vai ao Facebook ver o que é que se está a passar. Mas é mesmo, pá. Exatamente, e até neste sentido, falar também da questão de falar para o público em geral e da importância da divulgação científica. O professor conta com diversas atividades profissionais realizadas, incluindo projetos nesse sentido da divulgação científica. Qual destas atividades é que o professor considera pessoalmente mais gratificante, se é que tem alguma diferença? Claro. São coisas distintas. Uma componente é a investigação científica, que é um diálogo altamente elaborado com as pessoas que estão na área. É extremamente importante para o conhecimento da humanidade, mas se pensarmos no ponto de vista de com quantas pessoas é que eu estou a falar, é um nicho da população mundial. Por outro lado, quando se fala para um jornal, seja ele qual for, são os milhões de pessoas que leem aquilo. Quando a vossa associação é um nicho de mercado também. Mas é um nicho e todos os nichos são importantes. A conversa tem que ser adaptada a esse nicho. De modo que a minha satisfação traduz-se em quê? Eu, desde cedo, me tornei uma pessoa muito ligada ao ensino. Preocupei-me muito com a comunicação do conhecimento, a todos os níveis, desde a escola até à parte universitária. E dediquei algum tempo mesmo, e o departamento de física permitiu-me isso, mesmo enquanto ainda era assistente, quando havia assistentes, comecei a ter trabalho com as pessoas que estavam a ser treinadas no ensino da física e a ir às escolas e a acompanhar aquilo. E mantive isso ainda hoje no departamento de física, represento o departamento para a componente do mestrado do ensino da física e química. Tem que acompanhar as alunas e os alunos que serão os futuros professores de física e de química. E essa tarefa é extremamente importante. De modo que a minha perspectiva é, na realidade, ensinar. Quando as pessoas dizem divulgar ciência, o que está na minha cabeça não é apenas enumerar coisas, é transmitir conhecimento. É fazer o conhecimento e a transmissão também tem duas componentes, que é o ensino informal, ou isto é, não temos um quadro para escrever, não temos nada em que possamos guiar o raciocínio de tudo o que estamos a montar, vai ficando de ouvido, vai ficando de memória visual. É um ensino mais informal, mas é importante que se traduza, que se transmita conhecimento a outra pessoa, para outra pessoa dizer, ok, saí daqui mais rica. E o meu objetivo é sempre esse, é ter uma audiência em que me deixe satisfeito porque senti que as pessoas ganharam alguma coisa. Portanto, essa é a tónica principal no meu caso, seja no ensino universitário ou seja falar com e já me aconteceu pedirem para ir fazer palestras para o 7º ano. As conversas são totalmente distintas, mas desde que o pessoal entenda e perceba que há coisas novas, é uma satisfação grande. Muito bem, professor. E de facto é fundamental que haja essa ligação, essa interação entre a comunidade científica e o público em geral. E eu perguntava ao professor, aqui numa questão adicional, se há algum projeto destes de mais divulgação científica, de exposição para o público em geral, que o professor destacaria como tendo sido mais fundamental ou relevante no seu percurso. Ok. Quando eu fui para a direção do Observatório Astronómico,
O Observatório Astronómico de Lisboa era uma casa que historicamente, ele é do século XIX, historicamente sempre esteve desligado do ensino superior, porque era um serviço fundamental, estava num outro ministério, e apenas em 1994, porque acabou aquilo que se designava pelo Instituto Nacional de Investigação Científica, e havia uma série de centros de investigação, o observatório estava lá incluído, e nessa altura foram integrados nas universidades. Portanto, quando eu regresso dos Estados Unidos, eu e o meu colega João Lina, o observatório na realidade entra na Faculdade de Ciências, o observatório não tinha um corpo de investigação de astrofísica, coisas modernas, e eu acarinhei esse projeto, falei com a direção, e nesse mesmo ano, em 94, comecei a fazer palestras mensais, muito preocupado com o quê? Não era a questão tanto do público, mas era os professores do ensino secundário, que de repente lhes tinha caído no colo a obrigatoriedade do ensino da astronomia. E aquilo era um pânico tremendo. As pessoas não sabiam, as pessoas tipicamente deixavam para o último período, se houvesse tempo, que as pessoas não tinham formação. E então as palestras foram montadas, obviamente, para o público local de Lisboa, deslocava-se à tapada da ajuda, mas a pensar nos professores. O que é que aconteceu? Só para dar aqui um panorama do que foi acontecendo. Foi um foco tão importante de divulgação do conhecimento científico e ao nível do ensino também, que começámos a ter escolas que vinham desde Santarém mensalmente às palestras, ou de Setúbal, ou desta área toda, e as escolas tinham apoio das câmaras, vinham com caminhonetas com os seus alunos, porque as pessoas sentiam que valia a pena vir lá. Paralelamente, eu e o meu colega também montámos um boletim do observatório, chamava-se o Observatório, apenas 4 folhas A3 dobradas, 8 páginas, cujo objetivo era, por um lado, dar notícias da astronomia, e tinha 2 páginas dedicadas numa perspectiva mais pedagógica de temas. Um salto em frente no tempo, ano 2000, as escolas começaram a ter internet, eu falei com o FCCN e comecei a fazer videodifusão das palestras. E nós começámos a ter público que já não tinha que se deslocar, não tinha que ter o boletim, mas através da videodifusão podiam de facto aceder a contactar connosco. Depois há 2 projetos grandes que eu achei bastante interessantes e que foram o quê? Quando em 1999 houve o último eclipse total do Sol visível na Europa, em Portugal não era, mas eu aí, na altura, como diretor do observatório, chamei a atenção à Direção-Geral da Saúde que aquilo constituía um problema de saúde pública. Porquê? Porque os jornalistas iriam falar tanto daquilo. Estava a Europa inteira a montar a observação do Sol e ninguém sabia os cuidados que era preciso ter para observar o Sol. Imediatamente a Direção-Geral de Saúde alinhou connosco, com a Faculdade de Ciências, com a Ordem dos Médicos da Oftalmologia, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Nós montámos um site, eles deram informação médica e pusemos os tais, como ficaram conhecidos, os óculos do sol que se vendiam nas farmácias. Portanto, fizemos isso em 99. Depois, uns anos mais tarde, voltámos a ter outro eclipse, houve uma segunda onda de sensibilização das pessoas, depois houve uma terceira que já foi menor, e às 2 por 3 sentimos que já havia instrução suficiente, porque entretanto os jovens que passam pelo ensino, não é, já também tinham aprendido isto, as pessoas nas escolas já sabiam da coisa e não foi necessário montar essa máquina. Foi na realidade uma campanha de saúde pública para evitar problemas. E a coisa correu muito bem. Houve apenas 4 casos menores que não tiveram consequências para as pessoas, as pessoas que se puseram a olhar para o sol diretamente, achando que estavam muito protegidas com os óculos de ir à praia, e a chatice é que a retina humana não tem sensores de dor. E a pessoa diz, eu até consigo ver o sol. E o que acontece é que, especialmente o infravermelho, vai cozendo a retina. E só se nota esse problema passado 2 dias. Às 2 por 3 pessoas, epá, já não vejo tão bem. Exatamente. Pronto, os casos não foram graves, a coisa passou. Portanto, foram 2 projetos muito grandes, efetivamente, de sensibilização do público. A questão das palestras públicas marcou muito,
marcou. Agora, atualmente, o nosso centro, quando se juntou com o Centro de Astrofísica do Porto, fizemos o Instituto de Astrofísica, e as gerações todas de jovens que eu fui formando também nestas atividades de divulgação, às 2 por 3 tomaram o barco. Eu já não estou envolvido com essa componente, estou indiretamente, apenas indiretamente, e ultimamente tenho dedicado nesta componente, tenho dedicado à ligação com o pavilhão do conhecimento, ok? Estou com o pavilhão do conhecimento a trabalhar na Semana Mundial do Espaço, naquilo que é o CANSAT, que envolve o ensino secundário, e tem a ver o quê? Com o ensino da física, com o desenvolvimento das tecnologias. São as novas tecnologias, são novas, quer dizer, é o pão nosso de cada dia nos dias de hoje. As futuras gerações, aquilo é a base com que se constrói os eletrodomésticos. Pronto. E são projetos importantíssimos, de modo que a astrofísica deixou de ser já a minha componente principal de divulgação ou de preocupação. Tenho-a e sou muito requisitado para ir às escolas, mas aí faço sempre o quê? Tenho que fazer uma conversa, não é da astronomia pura, a astronomia é astrofísica. E o que a miudagem aprende é física. E tem que perceber que é preciso entender a física para poder saber o que é uma estrela de neutrões, para poder entender a formação das galáxias, e aí a conversa começa. Começa com os alunos e com os professores, porque são conhecimentos de física, e em cima desses legos montamos o entendimento do cosmos. Portanto, essa é uma componente que para mim continua a ser vital e eu continuo a dar-lhe muita importância. Ora bem, professor, e no sentido ainda de olhar em particular para uns aspectos entre todos estes excelentes projetos de divulgação, de sensibilização, queria lhe perguntar, tanto em relação à palestra Explorar o Universo, Viver Fora da Terra, em que fala sobre a nossa capacidade de explorar o universo. De ir a Marte. Ora, exatamente. Queria perguntar, na sua perspectiva, quão realista é a ideia de conseguirmos uma vida sustentável, fora desta nossa casa, digamos, porque fala-se muito de explorar, e como o professor referiu, não é? Eventualmente ocupar ou terraformizar Marte. Está Marte realmente a pouca distância? Não, de todo. Nada. Limpem, como é que se diz? Tirem o cavalo da chuva. Mesmo, a sério. A sério. Epá, vocês são de física, pensem assim, terraformar um planeta. Ok. Quanta energia é que é necessário para fazer isso? Marte não tem oxigênio, vou lá injetar oxigênio. Ok. Quanta energia é necessária? E o oxigênio vem de onde? Qual é a fonte? Ou eu carrego e levo comigo, ou se está no gelo debaixo do subsolo, terei de levar o quê? Máquinas de perfuração. Tenho que carregar toneladas de equipamento para Marte, porque se eu posso construir a máquina em Marte, mas montar a fábrica em Marte é necessário levar equipamento daquilo. Não há nada que saia de borla. Não há nada que saia de borla, ok? Portanto, vamos ver pelo outro ponto de vista. Se fosse tão simples terraformar um planeta, mais simples seria limparmos o CO2 a mais que temos neste aqui. Pôr oxigênio a Marte é muito mais difícil do que limpar o CO2 aqui. E já o conseguimos fazer? Nope. Exatamente. Não há vontade. Nem há pessoas dispostas a pôr dinheiro nessa coisa. Não existe. Portanto, esta é uma perspectiva. A outra perspectiva é começarmos a olhar dos dois vetores que estão ligados com isto, e que é, eu tenho que enviar pessoas para Marte. E o corpo humano é uma chatice. O nosso corpo está feito para viver neste planeta. Se lhe tirarmos os 9,8 metros por segundo quadrado, o cálcio não se prende aos ossos. E nós temos 8 meses de viagem para Marte. Com sorte, numas trajetórias, fazemos isso 6 meses. 6 meses de viagem para Marte. Quem é que aguenta 6 meses de viagem para Marte? E depois é assim, és tu e o teu amigo, e depois zangam-se no caminho. Ora bem.
não se pode exatamente. esquecer a componente relacional. Exatamente. Pois existe a peça, não é a parte fisiológica, é a parte anímica. Ou alguém recebe um telefonema, olha, morreu a tua mãe, morreu o teu irmão. O que é que fazes agora? Entras em parafuso, a pessoa estraga a missão toda porque de repente não estava preparado para aquilo, deu-lhe um embate tão grande que não deu. Pronto. Mas a parte fisiológica é tremenda. Eh, os 9,8 fazem mais do que isso. Os 9,8 criam-nos uma pressão sanguínea maior nos pés e menor na cabeça. E o corpo está adaptado a isso. Os astronautas que estão lá em cima começam a ter tonturas, dores de cabeça, descolamentos de retina, porque a pressão sanguínea atrás da parte da cavidade ocular é brutal. E há problemas sérios com isso. Também o deglutir e fazer digestão. Não há força gravítica para empurrar a comida para baixo. Não existe. E o corpo não gosta, o corpo precisa daquilo. Precisa de ter aquela coisa. Há uma série de mecanismos que são utilizados, por exemplo, a aceleração, os 9,8, já o von Braun pensou nisso. Vejam, em 1950, antes do lançamento das Apollo, a seguir à guerra, o von Braun já vendia a ideia da estação espacial com um grande aro em rotação. Ele sabia que as pessoas têm que estar encostadas a um chão, naquele caso a uma parede, para o corpo funcionar bem. E há 2 filmes que exploram isso muito bem. Esqueçam Guerra das Estrelas, Star Trek e essas balelas todas. Só há 2 filmes que vocês devem ver, se quiserem dizer: "Ah, que maravilha, isto é mesmo física da dura, eu gosto desta coisa". É o 2001 Odisseia no Espaço, porque tem lá uma nave dessas, é a única que tem foguetões desenhados que efetivamente voariam no espaço. Epá, do Star Trek é uma droga, porque é assim uma nave e aqui está o propulsor, o centro de massa está aqui em baixo e o motor liga e ela fica assim no espaço a andar à volta e não sai dali. Aquilo não sai dali. Okay. Portanto, no 2001 as naves são direitinhas e têm os motores centrados e a coisa funciona. O outro filme é mais recente, é o Interstellar. Porquê? Porque é escrito por um físico. O argumento é do Nick Thorpe, não é Nick? Estava a faltar o primeiro nome dele. Kip, Kip, Kip Thorne, exatamente. Do Kip Thorne. Ele é físico, ele faz a teoria de wormholes e de manutenção de wormholes. Ele tem já um guião montado há uma série de anos que nenhuma das empresas em Hollywood quer produzir, porque aquilo isto não vai ter bilheteira. Isto é física demais, isto não vende. E depois lá consegue, passado uns anos, tem que fazer um acordo entre a coisa estar fisicamente bem e conseguir vender bilhetes. A história tem que ser um bocadinho adaptada em umas certas cenas, mas aquilo está fisicamente bem feito. Está tão bem feito que a maior parte do público não apanha muitas das coisas que lá são apresentadas e que são ditas, porque são conceitos da física. Portanto, esses 2 vale a pena. Agora, Star Wars é para matar os maus. Star Trek é da meia, é para matar os maus que os gajos são não sei o quê. Mas nesses 2 filmes, há um terceiro que vale a pena, a Ida a Marte, o The Martian. O The Martian está extremamente bem feito. Porquê? Porque é a NASA que o faz. A NASA tem uma série de robôs encaixotados e tem modelos das sondas que estão em Marte. A NASA percebe e tem que fazer publicidade da nova descoberta de água em Marte e ela põe massa. A NASA todos os anos discute o orçamento e o orçamento, quem está nas câmaras vota se achar que a NASA está a fazer um serviço bem feito. E a NASA tem um serviço de divulgação importantíssimo e de educação com as escolas que é importantíssimo, mas aquilo gasta muitos gigas de dólares. Muitos, muitos mesmo. De modo que a NASA paga o filme e obviamente o filme está bem feito. Tem lá o barrete do astronauta no fim, faz de Homem de Ferro, Iron Man, não sei se vocês viram o filme, quando ele salta de Marte, ele faz o levantamento de Marte, a nave não tinha potência para entrar numa órbita em que a outra vinha e podia apanhá-lo, e faltam-lhe uns tantas centenas de metros. Então o fulano o que faz é furar a luva do dedo para sair um jato de oxigênio,
e ele vai guiando a trajetória para ir até lá acima. Pá, toda a gente sabe que se eu empurrar daqui, esta coisa fica a andar à volta, não sobe assim. Pronto. Faltava-lhe mesmo a armadura do Iron Man para poder funcionar. Pronto, faltava. Epá, mas isto vendeu bilhetes. Vendeu, sim, senhor, e é espetacular. Agora, tirando esses filmes, a realidade é muito dura. E não há capacidade do ser humano viver em Marte. Porquê? Marte não tem campo magnético. Quer dizer o quê? Que o vento solar, que são partículas de 800, 800 eletronvolt, se for o vento rápido chega a 2 keV, todos os organismos vivos à superfície, e já não falo das pedras, são embatidos por protões de 2 keV ou de 0,8 keV. Epá, as ligações moleculares são todas destruídas, não há hipótese. Aquilo bate à superfície. Não tem uma atmosfera densa para ter ozono, de maneira a poder absorver o ultravioleta. O ultravioleta que chega à superfície é duro. Qual é o resultado disto? É preciso viver debaixo do chão. Ou se vive numa casa como agora estamos aqui a viver em Covid-19, estiquem isso para a vossa vida em Marte para sempre, fechado em casa. Sério, é fechado em casa. Porque ir lá fora é vestir um escafandro com o oxigênio que é preciso respirar, olhar à volta, ver se a paisagem mudou, a coisa não muda, é sempre aquela cor de ferro enferrujado a toda a volta, e depois entra em casa outra vez. Bem, não vou contar a história toda, há imensos detalhes. O terceiro problema, é só para dizer muito rapidamente, tem a ver com o foguetão. É que isto tudo tem que ser lançado, todos os sistemas de suporte de vida têm que ser levados para a pessoa. E temos um problema enorme com a capacidade que os lançadores têm. O mais poderoso que existe hoje em dia é menos poderoso que o foguetão Saturno V, que enviou 3 homens para a Lua. O Saturno V conseguia pôr 120 toneladas em órbita baixa, chamadas as LEO, Low Earth Orbit, 120 toneladas, e precisava disso porquê? Porque pôs umas tantas toneladas na Lua. Ele pôs o módulo lunar todo, pôs as 2 pessoas, os sistemas todos de suporte de vida, e para aquilo poder chegar à Lua, o módulo lunar não tinha cadeiras para os astronautas se sentarem. Não tinha. Era peso a mais. Ok, o foguetão mais poderoso hoje em dia é o Falcon Heavy, não é este 9. É este 9 com mais 2 tubos ao lado e consegue pôr 60 toneladas em órbita LEO. Só 60 é metade do Saturno V. Quando se forem à página da SpaceX ou da outra agência ariana, coisa do género, mas eu quero pôr toneladas na Lua. Aquilo já não estamos a falar de 60, estamos a falar de 10 na Lua. E se for para Marte, estamos a falar de centenas de quilos, se calhar, ou de 1 tonelada. Portanto, falta um lançador capaz de fazer essa trajetória toda. A tua pergunta era daqui a quantos anos? Eu já marquei na agenda uma entrevista destas, uma conversa para daqui a 30 anos, e nessa altura a gente já deve ter uma resposta aqui entre os dois, algo mais com uma perspectiva mais exata do que será. Guardarei a minha esperança então para essa altura. Ora, muito bem. Temos um comentário, aliás, a referir o filme Gravity 2013, que também está. Exato. Tem um comentário que também está bom em termos de. Está sim, senhor. Está sim, senhor. Está. Acho que saímos daqui com umas boas recomendações a quem ainda não tiver. Vale muito a pena ver. Muito. Deixa-me só frisar, o 2001 é antigo. Nós olhamos aquilo e eu próprio, quando o revi há uns anos atrás, fiquei surpreso pela qualidade técnica da imagem. Era paupérrima. A comparar com o que se faz hoje, a gente olha para trás e aquilo é um choque. É um choque, pronto. Mas é um choque cultural interessante. E depois deixa-me chamar a atenção sobre o The Martian, porque o The Martian tem a NASA atrás, tem muita coisa, e sobre o que é a capacidade de lançamento. A história está embarretada em muita coisa. Logo no início, quando há uma tempestade que inclina a nave, e a nave se chegar, já não sei o número, aos 8 graus, já não dá para tirar as pessoas de Marte. E isso começa a discussão da física na cabeça. O que é que está a acontecer?
é que o empuxo do motor a essa inclinação não conseguirá pôr a nave em órbita à altitude própria para fazer transferência e a chatice é que esses ventos não existem. Mesmo ventos de 100 km por hora em Marte, como a densidade da atmosfera é 1/100º da nossa, quer dizer que a pressão feita é 1/100º de um vento de 100 km aqui na Terra. Esses ventos não existem em Marte, mas vale a pena ver os detalhes todos. É espetacular, ok? É física mais banal e é giro. O outro do Kip Thorne, aquele que é o Interstellar, é física mais dura. É física relativista, física de buracos negros a sério. É uma delícia. Epá, mas vocês são de física, não há desculpa para não verem, vá, força aí. Muito bem, professor. E em relação a esta questão, já que falamos aqui sobre Marte, nós recentemente tivemos a notícia de a possível detecção ou as imagens de OVNIs da NASA, tema que esteve naturalmente, teve poucas do mundo. Claro. Que evidências é que temos realmente da vida fora da Terra e que perspectiva é que o professor tem sobre este assunto? Podemos esperar algum dia ter algum contacto com seres inteligentes de outro planeta? Claro. Opa, eu sou extraterrestre, já devias ter percebido isso, de modo que está comprovado que eles existem, não é? Então, posso dizer que tive um contacto. De quarto grau ali, tu cá, tu lá. E até falava português, hein? Porque eles em geral falam inglês, é engraçado. A chatice é que quando nós que nos está aqui a seguir, nós somos pessoas que estudamos e os nossos raciocínios já não são os raciocínios do telejornal ou os raciocínios do jornal qualquer de alguém que escreve. Nós gostamos de somar 2 com 2 para ver se aquilo faz sentido, não é? Essa é a chatice, pronto, essa é a chatice. E quando aparecem as últimas imagens da Força Aérea Americana de um pequeno objeto que é filmado pelos caças, acho que eram F-18, que andavam atrás daquilo, e os comentários, a própria Força Aérea não deu relevância grande àquilo. Claro que há a perspectiva de, bom, os gajos não querem dizer o que é que lá têm. Pronto, claro, há sempre essa teoria da conspiração, obviamente, e se vamos por esse caminho estamos tramados. Existe Roswell e existe todo o resto que é um mundo mítico que ninguém sabe o que é, mas, epá, alimenta, é como as telenovelas e as séries que alimentam as pessoas durante anos, epá, sei lá, qualquer dia atiram a temporada 300 da Guerra dos Tronos e o pessoal vai atrás daquilo, e essa teoria da conspiração vai vivendo um pouco disso, até ao momento em que aparecerem provas acima de toda a suspeita e concretas. Eu acho que a humanidade só olhará a sério para isso quando houver esse tipo de prova, em que toda a gente não tem dúvida, em que não é uma questão de interpretação de A, B, C ou D, ou A diz que viu, mas C diz que não viu assim, e depois estamos tramados. Quero dizer, é que temos dados nas mãos para suspeitar disso. Reparem, todos nós já temos telemóveis com grande capacidade de câmara fotográfica e todas as imagens de OVNIs são extremamente desfocadas sempre. Sempre, quer dizer, o gajo está lá longe, as árvores estão nítidas, o oceano está límpido, mas o raio do OVNI, aquilo é assim uma coisa, é assim um blob muito esquisito. Exatamente, e a gente diz, bom, isto para estar desfocado era um mosquito que passou a 5 centímetros da lente e de facto o gajo fica desfocado. Dá, pronto. Epá, não temos dados, infelizmente não há, e se houvessem seria bom, não é? E aí vou dar crédito a uma desconfiança. Se existem, não a conhecemos, mas nós não poderemos ter certezas absolutas enquanto essas coisas não aparecerem no domínio público a sério, ok? E aí vou deixar isso. Depois, existe a componente B sobre esta conversa, que é dizer o quê? Ok, um extraterrestre será o quê?
que é que será um extraterrestre, não é? E aqui começamos a juntar as peças da física e dizer, epá, os átomos são os mesmos em todo o universo. As leis da física são as mesmas em todo o universo. Ou seja, as moléculas criadas são exatamente as mesmas. A maneira delas se agregarem, lá fora farão o mesmo RNA e o mesmo DNA. Porque aqui na Terra, garantidamente que isso foi tudo experimentado e testado. Sobraram poucas variantes disso. DNAs, há muitos. Nós temos para aí 100 mil espécies no planeta. Mas a molécula de DNA tem um tronco comum, que é a única que demonstrou que consegue gerar essa coisa toda. E a física lá fora é a mesma. A física lá fora é a mesma, ponto final. Depois temos o problema da comunicação. Eu vou enviar ao meu amigo que vive em Andrómeda o menu do jantar hoje à noite. Epá, ótimo. Olha, hoje é bifanas de frango com carcaça recheada com ketchup. E o gajo vai perguntar, o que é ketchup? O que é bifana? O que é que isso é? Portanto, é um problema de comunicação que todas as nossas línguas são feitas para descrever, é a questão da sobrevivência, descrever o mundo à nossa volta, seja o mundo físico ou sejam as relações sociais que a humanidade tem, que a espécie tem. A linguagem toda traduz e está ligado com a sobrevivência. Portanto, se aquele bandido lá fora não tiver o mesmo tipo de ambiente, a sua linguagem, ele não saberá o que é uma árvore, não saberá o que é uma bifana, não saberá o que é ketchup e de que marca é que é bom. Portanto, tem que arranjar um tradutor. E agora, quem faz a tradução? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quanto tempo é que o SMS demora a chegar à Andrómeda? É outra chatice. Um gajo envia hoje o menu do jantar e aquilo são milhões de anos para lá. Exatamente. Só para fazer de um lado da galáxia para o outro lado da galáxia são 300 mil anos. Olha, eu vivo aqui, tu vives ali. Qual é o jantar hoje à noite? 300 mil anos. Depois já responde, ok. Quando chega cá, já não dá. Portanto, mesmo a velocidade de luz é baixíssima para cobrir as distâncias todas. E depois a ideia, mas eles tinham naves que vieram até cá. Nós não temos. E agora eu gosto sempre de pensar, se isso é verdade, é um grande se, e isso é um grande se, eles ou vivem no prédio ali ao lado, já vivem no prédio ali ao lado, não é? Ou então, qual é a física que lhes permite viver durante tanto tempo? São daqueles bichinhos que entram inanimados e têm tecnologia, ficam inanimados e acordam 1 milhão de anos depois? E 1 milhão de anos depois acordam, estou muito bem, vou aqui esticar os braços, deixa-me fazer umas coisas. Há muita incógnita por trás. Nada disto tem uma resposta fácil, mesmo nada disto tem uma resposta fácil. Por outro lado, gosto sempre de pensar, se fosse verdade, garantidamente que traria um salto no conhecimento da física do universo, das leis fundamentais da física. Porque isso, se for verdade, é um grande se, estou só a pôr como hipótese, se for verdade, poder fazer viagens dessas rapidamente, à escala de tempo que é a vida de um animal, não é? É que 250 anos não chega. O problema é que 250 anos não chegam. Não dá. Portanto, isso exige uma viagem mais rápida. Se for verdade, talvez haja uma física escondida por aí que permite fazer essas coisas, que nós não temos ainda. Nós não temos. Portanto, esta é a minha especulação, sem adiantar muito mais. Veremos se algum dia seremos nós os visitantes sobre os quais especularão. Olha, já agora tocaste num aspecto interessante que é, já há muito tempo que nós sabemos que há moléculas complexas aí pelo espaço. Existem moléculas com 14 átomos, 15 átomos aí no espaço. Estão perdidas à superfície, aliás, com radiotelescópios apanha-se o espectro e as transições dessas moléculas. Elas estão lá. Elas existem. Portanto, mesmo no espaço intersideral, são criadas
condições para formar moléculas complexas, moléculas grandes. Não são RNAs, não são RNAs, não são. Mas é assim, e também há uma física particular, porque à superfície de um grão de poeira, um átomo pode alojar-se, depois ao lado aloja-se outro átomo por acaso, e se houver uma migração, então, eventualmente, se houver uma ligação, se houver energia para estabelecer uma ligação, poderão estabelecer. Basicamente, o que se diz é que o grão de poeira está a servir como catalisador de formação de moléculas complexas, ok? É um dos mecanismos possível. Outro mecanismo é, isso foi arrancado a um planeta qualquer. Os planetas são bombardeados por meteoros, dependendo da velocidade, certos pedaços podem ser ejetados do planeta, ganham velocidade de escape ao planeta, ficam a orbitar o Sol, mas ganham velocidades. Os outros caem, mas há uns tantos que vão para o espaço. E aí podem cair nos outros planetas. Sim, porque nós temos uma série de meteoritos. Meteorito quer dizer que já foi apanhado no chão. Meteoro é apenas o que passa o risco no céu. Meteoritos que vieram de Marte, que vieram da Lua. E como é que cá chegaram? Por este processo. Foram embatidos há muito tempo atrás, ficaram em órbitas à volta do Sol e às 2 por 3 a Terra passou. Portanto, esse mecanismo é. Daí a ideia da panspermia, sim, isso existe. Mas eu gosto sempre de pensar que o próprio planeta teve condições para deixar evoluir a sua própria química, sem precisar do que vem de fora. Mas será uma mistura das duas coisas. Sim, será uma mistura. Muito bem, professor, e agora um, respondida esta questão, eu queria, naturalmente, não podíamos deixar de falar de um acontecimento do ano passado, em que, em abril de 2019, foi captada a primeira, ou foi anunciada a obtenção da primeira imagem da silhueta de um Exato. buraco negro, o resultado do trabalho da equipa do Event Horizon Telescope. E eu pergunto ao professor o que é que sentiu, o que é que lhe passou pela cabeça perante este feito e que impacto é que considera que teve e tem no estudo de buracos negros e também no aspecto mesmo da divulgação científica, tendo em conta a atenção que esse acontecimento teve na altura. Claro, foi extremamente importante. E deixa-me começar pelo aspecto tecnológico. Não foi uma máquina nova que foi criada para fazer isso. Não foi. Foi utilizar os radiotelescópios que já existiam e fazer aquilo que já se fazia há muitas dezenas de anos atrás, que é fazer interferometria na banda do rádio, fazer VLBA, Very Large Base, VLBI, Interferometry, mas agora com uma coleção de antenas que basicamente conseguia espalhar-se na semisfera do planeta inteiro. Portanto, em termos de interferometria, tens uma largura, um comprimento de telescópio com cerca de 12.000 quilómetros. E isso foi crucial, conseguir, e esse telescópio ficou com esse nome porque é um consórcio que envolveu uma coleção de antenas, e o ALMA também, são antenas que estão no Chile, mas teve aqui antenas nas Canárias, teve antenas nos Estados Unidos, e essa coleção de antenas a trabalhar sincronamente, isso exige relógios que trabalham no femtosegundo, são relógios de Maser de hidrogênio, para fazer os atrasos de fase das imagens que entram nas antenas todas. Portanto, a tecnologia foi topo de gama, foi. E agora, a dificuldade computacional, ainda falando da tecnologia, foi montar a análise de dados que essa coleção de antenas pôs cá para fora. Juntar isso tudo, fazer o tratamento, criar modelos daquilo que ia sair de lá, porque a imagem de interferometria é muito diferente daquilo, estás no espaço de Fourier, é muito diferente daquilo que é a imagem da máquina fotográfica. Portanto, esse trabalho computacional foi uma obra de arte em si, do ponto de vista de engenharia, física / informática, ok? Foi uma coisa importantíssima. Mas como estás a ver, não é nada inovador. Deixa-me dizer isto só para comparar, por exemplo, com aquilo que foi a detecção de planetas extrasolares.
que começou a ser feito nos anos 80 e depois nos anos 90 a coisa aparece atenção. É que para isso foram criados espectroscópios de super alta resolução, uma máquina especializada para fazer espectros de super alta resolução. Que é que ele permitia fazer? Permitia medir velocidades de estrelas no espaço de apenas metros por segundo. Metros por segundo somos nós a caminhar. Nós fazemos metros por segundo e detectar o movimento de uma estrela em metros por segundo, ou seja, em cima da sua velocidade no espaço, só porque está a andar de um centro de massa conjunto, aquilo exigiu espectroscópios que não existiam. E demorou tempo a construir. A equipa do Michel Mayor demorou anos a aperfeiçoar essa coisa. Neste caso, a tecnologia estava montada. Portanto, esse é o aspecto tecnológico. Depois tens o aspecto da ciência, que é, ok, sabemos o que é um buraco negro, mas nunca ninguém viu e agora também não se viu o buraco negro, porque o buraco negro tem o horizonte de acontecimentos e dentro daquilo, níqueis, caput, não há nada. Mas o que é que se queria ver? Era o disco de acreção que rodopiava à volta desse buraco negro de grande massa. Foi escolhida a galáxia M87 porque é uma galáxia elíptica bastante vazia, onde se sabe que tinha lá um buraco negro forte devido ao jato que aparece até no óptico. Esse jato aparece lá. Já tinha estudado pelo VLA. Esse era um candidato ótimo. O outro candidato era o pequeno buraco negro na Via Láctea, que tem a vantagem de estar muito próximo de nós. É pequenito, são apenas 4 milhões de massas solares. É que o outro é um fator de 1000 vezes maior, mas está muito mais longe. A chatice é que o buraco no centro da Via Láctea está tapado pela poeira toda que a Via Láctea tem. E fazer as ondas de rádio em grande detalhe, atravessando os 8 kPa de poeira, eles até à data ainda não publicaram nada do buraco negro da Via Láctea. Mas o outro, que é observado para fora da Via Láctea, está muito mais longe, está a 17 megaparsec, portanto, repara, o centro da Via Láctea está a 0,8, este fulano está a 17, e com um telescópio de diâmetro suficiente é possível ver o tamanho daquele disco de acreção. E foi isso que foi observado. E foi escolhida a banda de rádio que conseguia passar pela poeira toda que a própria galáxia tem e as absorções que a nossa galáxia tem. Ele foi escolhido bem o comprimento de onda para sair aquela imagem e ver a dinâmica de rotação que aquele disco apresenta. E também a forma do brilho de um lado ser mais brilhante de um lado que do outro. E o pessoal que faz essa física deliciou-se com aquilo, porque estava comprovado que a física toda à volta de buracos negros conseguia perfeitamente explicar aquilo. Portanto, foi um salto importantíssimo, importantíssimo poder observar aquilo que é o disco de acreção de um buraco negro muito massivo. Na verdade, são, que se bem me recordo, já não sei o número, é para aí 9 gigas de massas solares, enquanto que o nosso é apenas 4 milhões. Portanto, é um fator muito maior. Mas precisava-se dessa resolução desse telescópio. Agora, se me perguntares tecnologicamente e fisicamente, as ondas gravitacionais são mais espetaculares. Porquê? Porque aquela equipa teve 40 anos a ser financiada pela National Science Foundation sem ter resultados e apenas com a promessa e a esperança de que aquilo iria detectar qualquer coisa um dia. E era, de facto, uma comprovação nova da teoria da relatividade, uma confirmação. Não era visto, era a primeira vez que se detectavam ondas gravitacionais. Era a teoria da relatividade, já estava comprovada, mas detecção disso era a primeira vez. É que associada às ondas gravitacionais estão os objetos que as produzem. E poder chegar à conclusão que tens ali buracos negros de 30 massas solares, isso nunca tinha sido observado. Claro que é uma medição indireta, mas são 30, 35 massas solares. Esse é um espetáculo. E as ondas gravitacionais abrem a visualização de uma outra componente do universo, que é a flutuação do espaço-tempo. As ondas primordiais, estás a ver? Portanto, esse de facto foi um grande resultado também. Muito bem, professor, e depois deste
deste tema, absolutamente uma questão aqui nos comentários, mas tendo em conta o nosso tempo, se acha que seria possível só abordar em 2 minutinhos a física da Fórmula 1, se é possível só tocar um bocadinho nesse... Opa! Posso, sim, senhor, rapidamente. Eu não faço essa palestra para o público universitário, mas é uma maneira de entusiasmar os miúdos do 11º e do 12º e os professores que eles têm. Porque envolve o quê? A física das curvas. A física, a aceleração centrípeta necessária. E começas a discutir a importância que o pneu tem. Porque é atrito estático e qual é o esforço a que o pneu está sujeito. Depois que vês que aqueles carros atingem 340 km por hora e o pneu em contacto com a estrada está a 0, mas a parte de cima vai a 2 vezes isso. Qual é a resistência mecânica que aquilo tem? E depois sabes que os pneus degradam ao fim de 20 voltas e vês os colegas a ultrapassarem porque os teus pneus já não dão. Podes ter motor, mas não tens pneus. Depois é outra parte que é como é que eu travo. E as pessoas apercebem-se que é converter a energia cinética de movimento toda em calor. Toda em calor. E faço a física de qual é a temperatura do disco travão. E depois como é que se arrefece o disco travão. Um carro destes passa de 300 a hora para 100 em 2 segundos e põe kilowatts num disco travão. E o gajo sobe 1000 graus. E demora 20 e tal segundos a arrefecer. Epá, antes de chegar a arrefecer tem a próxima curva. E então entram as tecnologias de discos perfurados e de arrefecimento e dá para discutir essas coisas. Depois existe o problema da aerodinâmica. O carro, para fazer as curvas àquela velocidade, como não se pode aumentar o peso está limitado, então a única maneira é empurrá-lo contra o chão. É a questão aerodinâmica. E a aerodinâmica é crucial nestes automóveis. E eu discuto, primeiro de maneira simples, depois o Bernoulli também, mas o embate. O problema da aerodinâmica é que se eu quiser mais força para baixo, também travo o automóvel. O automóvel é travado. E começamos a entender porque é que de circuito para circuito os gajos são reajustados porque aquele circuito tem mais curvas à esquerda, mais à direita, são mais abertas, são mais fechadas, é mais a direito e, casos extremos, em Monza, que é uma pista antiga, eles andam a 340, chegamos a Mónaco, eles fazem 280, porque aquilo é essencialmente curvas e não há retas longas. É preciso fazer as curvas o mais rápido possível em baixa velocidade e a aerodinâmica muda toda. E depois é discutir o motor. Quantos cavalos é que aquele motor tem que ter e quão rapidamente é que o mete cá fora. E depois há as fofocas. Em quanto tempo é que se mudam os pneus, não é? E quantas pessoas é que trabalham nestas equipas? E o pessoal fica aparvalhado, porque cada equipa põe 2 carros. 2 pilotos, 2 carros e os mecânicos ali à volta. Por detrás estão 500 pessoas a fazer todo o resto. Estão a fazer túneis de vento, estão a fazer a física de fluidos de passagem, estão a discutir o quê? A forma do tubo de escape para o tubo de escape e a sequência dos pistões quando injetam ar quente não criar ondas estacionárias e permitir sair o escape cá para fora sem causar turbulência lá atrás. Porque a turbulência atrás do carro baixa-lhe a pressão e trava o carro. E esta gente são 500 pessoas que utilizam o quê? Supercomputadores. Estas equipas atualmente alugam tempo de supercomputador, algumas têm-nos, a maior parte aluga tempo de túnel de vento e fazem isto. Paralelamente o piloto, como as horas de pista estão reduzidas, o piloto passa muitas horas a jogar, vou dizer erradamente, PlayStation da pista. Não é PlayStation, é o programa feito por aquela marca que descreve a pista exatamente toda que ele vai estar no próximo daqui a 2 semanas, com as particularidades que o carro dele tem. E aquela gente, quando não está na pista, está dias a fio a testar aquilo.
Nós pensamos que gajo anda a beber uns copos, não. Portanto, é outro mundo. A Fórmula 1, epá, é outro mundo maravilhoso. Muito bem, professor, agradeço-lhe ter abordado esse tópico também, haveria muito mais para falar, mas já estamos a ficar Em cima da hora. na hora. Portanto, eu pedia só então para retomar aquilo que tinha referido inicialmente, para o professor falar brevemente só sobre a questão do lançamento da SpaceX e da NASA. Exatamente. Deixem-me, só vou referir-vos que eu de facto vou ter que sair a correr para ir para o pavilhão comentar ao vivo esse lançamento. Só vou referir o seguinte: é um marco na história da astronáutica. Porquê? Porque no mundo havia inicialmente apenas 2 países com capacidade de lançar pessoas para o espaço, eram os Estados Unidos e era a Rússia. Em 2013 os chineses também criaram foguetões e fizeram apenas 6 lançamentos com astronautas para baixas órbitas. Os americanos são os únicos que enviaram pessoas até à Lua, são os únicos que fizeram o foguetão para isso, mas há 9 anos atrás o Space Shuttle arrumou as botas e os Estados Unidos iniciaram um programa de construir uma máquina própria que substituísse o Space Shuttle. Entretanto, estiveram a pagar o quê? Bilhetes de avião, bilhetes de foguetão aos soviéticos para lançar as suas pessoas para a ISS, como os europeus também fazem. O Ariane lança pequenos satélites aqui à volta e mais nada. Só faz isso, não lança pessoas. De modo que um bilhete nos soviéticos são atualmente 85 milhões e os americanos subsidiaram 4 companhias internamente para iniciar um programa, chama-se o Programa Comercial de Tripulações. É comercial. E chegaram ao fim 2, a Boeing e a SpaceX. A SpaceX revolucionou a tecnologia porque há anos atrás conseguiu ter êxito, fazer foguetões que têm 2 estágios. O segundo estágio ainda fica no espaço, o primeiro voa de volta e pousa e é recuperado. A tecnologia da nave onde as pessoas vão é toda nova. Aquilo é uma revolução tecnológica. Os astronautas têm um touch panel onde escolhem o que querem fazer. Já não há interruptores, botões, manípulos, isso acabou. O fato deles é um fato de Nomex, Kevlar e variantes de Teflon, que é totalmente pressurizado e parece feito pelo Giorgio Armani. Não é aquela coisa cheia de tubos e não sei o quê, não. E é altamente eficiente. A nave deles fez um teste há um ano atrás e fez a atracagem à ISS totalmente guiada por computador. Todos os outros têm 4 gajos a falarem de si, mais à esquerda, mais à direita, vai para aqui. Já estão a este nível, ok? Quanto é que custa o bilhete de avião nesta nave agora para a NASA? Vai ficar em 55 milhões. De 85 para 55. A Boeing, que é outra e que está mais de 1 ano e meio atrasada, o bilhete na Boeing já vai em 90 milhões. A SpaceX é uma revolução na tecnologia. É tão revolucionária que a Ariane é tecnologia de 1960 e já uma empresa financiada pela Comissão Europeia para copiar a SpaceX. E é o que o resto do mundo está a fazer, é copiar a SpaceX. Mas há coisas que são segredo. Portanto, vale a pena ver, é uma revolução, isto mudou. Deixa-me só, a última palavra sobre isto é assim, isto é um programa comercial, ele já tem uma firma que lhes comprou o voo de 4 lugares para daqui a 1 ano para fazer turismo. Eles também já têm um milionário que comprou, porque a nave pode levar até 7, para pôr 7 artistas no espaço a fazer turismo e regressarem. Isto é uma iniciativa comercial. Vai ser possível ir dar umas voltas à Terra e um dia, acho eu, ir dar umas voltas à Lua, fazer uma selfie e voltar. Ok? Vejam porque é uma revolução. Está bem? Muito bem, professor, muito obrigado e acabamos então a nossa sessão. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Rui Agostinho para falar deste tema fascinante e então o convite a assistirem ao lançamento e o convite para assistirem, para continuarem a assistir a estas sessões da Physics is Alive então boa tarde a toda a gente e bom fim de semana. Adeus, Duarte, um grande Tchau. gosto e obrigado.